acabei que em 2014 eu entrei no ano falando que não ia mais competir. Não quero mais de apoio expandir ao minha vida. esporte. Não quero mais. Falei, cara, e se eu não for bem no próximo ano, o que eu vou fazer? Grandes responsabilidades. Envolvendo, a Ilha do Guajiru era famosa por não ser eu diria assim, um local muito convidativo para o brasileiro. A gente quebrou esse paradigma, né? Então, Ilha do Guajiru é sim um local, é um local cosmopolita. Hoje recebe pessoas do mundo inteiro. Do mundo. Mundo inteiro. Do mundo todo, inclusive cearense, os brasileiros. Hoje em dia a Ilha do Guajiru já é famosa, como eu costumo dizer, a Ilha do Guajiru se vende sozinha. Então para mim não é nenhum esforço trabalhar na Ilha do Guajiru e promover. Ó, esse monstro aqui tem que desbravar o famoso surf sem fim no Delta do Parnaíba, viu, meu irmão? São quase 100 km, Arthur. Selvagem, altas ondas, onda cor de chocolate, meu irmão. Falei, queria entrar de cabeça nisso. E aí eu quero até mandar um abraço pro Luan. Ele chegou pra mim e Luan falou, Góes. Luan Góes falou pra mim, ó, vá, Vamos embora, Paco. que eu vou pagar a sua inscrição e você vai lá. Passou tempo bom na Paco também, né? Passei, fui campeão Passou. brasileiro com a Foi Parco. campeão brasileiro com a Paco. E o Luan Aqui para falar sobre o Wing Surf Foil. Uma vertente. É uma vertente. Na verdade, o surf é o berço desses todos os esportes que a gente vai estar falando. E não poderia existir um local melhor do que aqui na TV Beach Show, né, Mardoni? Teve e existe até hoje, na realidade, essa mística de que o hidrofoil é um esporte extremamente perigoso. A gente não tira isso de cena, porque os riscos existem, né? Estações Oceânicas, galera. Salve, salve. Estamos aqui com duas feras do esporte radical. Arthur Silva, campeão brasileiro profissional, tetracampeão cearense, campeão brasileiro universitário. E o nosso Tomás André, né? Alô, Fera aí. fala, kitesurfista. Do wingfoil, do kitesurf, do hidrofoil, né? Que vem bombando aí no estado do Ceará, né? A gente tem aí o boom do hidrofoil na cena da Terra do Vento, né? A gente tem muita coisa para falar aqui, compartilhar com bacana. vocês. Sejam bem-vindos ao podcast Beach Show, né? O Arthur, que é conhecidíssimo já aqui nas páginas da Beach Show, inclusive já foi até capa, quando foi campeão brasileiro. Foi capa quando foi campeão brasileiro. E posso aqui abrir até uma página belíssima de uma das dezenas de entrevistas do Arthur na Beach Show, né? Dezenas. E o Tomás André é o nosso colunista, galera. Nosso colunista, né? A gente está apresentando o Tomás André aqui para a galera, mas ele é nosso colunista aí do kite, do hidrofoil, né? Do foil, esses esportes que vem bombando aí no nosso litoral. Impressionante. Né? Vamos começar com o Tomás André. Bora pra cima. Mas fala pra gente aí, faz uma apresentação breve aí pra galera e fala em seguida esse boom dos 3 esportes aqui no estado do Ceará. Descobriram o Havaí do kite, do hidrofoil aqui, foi? Boa!
Simbora, Hidrofoil Esporte, é isso, viu, Mardônio? Ó, tô aqui do lado desse monstro, o Arthur. Tava batendo aqui um papo com ele em off, né, Arthur? Isso mesmo. Fazendo aquela pergunta. E aí, Arthur, qual é a tua visão aí pro foil? Arthur ainda não teve a oportunidade de experimentar, mas agora chegando aí o nosso momento aqui das boas ondas, né, Arthur? Vai fazer tirar aquele momento do relax. A gente vai abordar um pouco sobre esse tema também do relax, Foi né? feito um convite aí já, foi? É, Já. lógico, Que rapaz. massa. Ó, quando chega o meu momento final de temporada, eu quero surfar. Já vou pedir aqui umas dicas aqui pro Arthur, já vou dar uma colada com ele aqui para onde ele for. Eu vou seguir o rastro dele, porque é o momento das boas ondas aqui no Ceará. E o Arthur, quando termina aí o momento da finaleira da tour, né, Arthur? Não quer saber de pegar onda, meu irmão. Ele vem para dentro do kite. Falando kite, falando em hidrofólio, né? Que é Deixa eu realmente. aproveitar logo essa deixa aqui, tá? Vai. Eles têm aqui uma particularidade, galera, que se identificam muito, que são dois coaches, são dois professores, né? Dois grandes professores, dois mestres. O Arthur, mestre de surf, e o Tomás André, mestre do kite, do hidrofoil e do unifoil. Boa. Solta. Existia Dito muito preconceito, né, no passado, de que aqui, como tem muito vento, a gente não precisava de hidrofólio, é um equipamento perigoso, é um equipamento caro, tal. E a gente que trabalha com o esporte teve essa visão de eu não posso ter preconceito, muito pelo essa mística há contrário. muito tempo, né? Teve, não somente no hidrofólio, mas qualquer tipo de esporte Que é que esporte tenha radical. radicalidade, exato. Mas aí tem como a gente mitigar, que é a utilização de equipamento de proteção individual. Dito isso, a gente está aqui para falar um pouco para vocês sobre kite foil, que é a prática do kitesurf com a prancha de hidrofólio. A gente tá também. Chega, eu abro o sorriso, meu irmão, Que que é bom papo massa, demais. meu. Ó, a gente tá aqui. Prazeroso. É demais, meu irmão. Então, assim, a gente tá aqui para falar de Então, wingsuit. Olha só, esse é o seu ambiente para você estar aqui, interagir, senso de humor e outra, informação. Informação com credibilidade, galera. Boa. Muita informação, Muita viu? Tem boas informação. condições de ondas naquele período nosso, que tem a nossa quadra invernosa, Que tá rolando que tá rolando agora, agora, exatamente rolando que agora. não é propriamente. Que aqui no Ceará, galera, só para deixar claro para vocês, não existe esse negócio de 4 estações do ano, não, meu irmão. Aqui é quente, calor, mormaço e o vento bufando. Entendeu? Então, assim, ó. Quando aqui tá chovendo, que é agora a nossa quadra invernosa, 3, 4 meses, né, de chuvas ali, dentro desse período, a gente tem boas ondas, não é isso, Isso Arthur? mesmo, ondulação de Espetacular. norte, pouco vento, muita ondulação de norte, muita onda boa quebrando nas arrebentações. Onda boa. Pra quem não Todos os- conhece, tem tubo no Ceará, Arthur. Tem. Fala os picos do Ceará que tem onda boa. Eu, particularmente, PF no meu coração, né? Coração. Inclusive, hoje peguei alta zona na PF, galera. Titanzinho também. Ontem peguei altos tubos no Titã. Onde foi aquele tubo que tu postou esses dias, Arthur? Que teve até um set. Pode revelar ou não? Aquele secret já tá dizendo Pode. secret. Taíba também, altas Boa, zonas. chapéu, né? E um canto que Aí. tá no meu coração também, que sempre que eu vou pegar altas zonas, sou muito bem acolhido. Paracuru, nos Paracuru. roadsides do Paracuru tem altos tubos essa época do ano, nesse período chuvoso. Boa. Você já foi campeão algumas vezes, né, Arthur? Já fui campeão algumas vezes. Entrou ondulação de norte, tá chovendo forte, não tem vento, pode ir para os roadsides que vai pegar tubo. Então, ó, se você quiser saber um pouco mais disso, a gente vai naturalmente explicar isso ao longo, né, da programação da TV Beach Show. E aí, respondendo aqui a pergunta inicial, esse boom do hidrofólio. Então é o seguinte, aqui como a gente... Descobriram o Havaí do hidrofólio. E digo mais, a capital do Ceará, tá hidrofólio no Ceará. é Estado do Ceará, Fortaleza, galera. capital do Capital hidrofólio. do hidrofólio. Capital nacional do hidrofólio? Capital nacional eu não poderia dizer, porque capital nacional, se a gente for realmente falar em potencial de atletas, é São Luís do Maranhão. Um beijo, São Luís, um beijo, Maranhão, terra maravilhosa, que tem um majestoso Delta do Parnaíba. E muito Ó, reggae music, que bacana. ó, esse monstro aqui tem que desbravar o famoso surf sem fim no Delta do Parnaíba, viu, meu irmão? São quase 100 quilômetros, Arthur, selvagem, altas onda, onda cor de chocolate, meu irmão. Ali Já ouvi falar é muito do Delta. monstruoso. Fui lá na Pedra do Sal. Pedra do Sal é a Competiu lá entrada na do Pedra do Delta. Sal, não Competi, foi? inclusive aqui, ó, a final. A final foi eu e o Ítalo. Tu e o Ítalo? Ítalo, Eu e o ó. Ítalo Ferreira lá. Olha Ele, que bacana, ele galera. foi Dois campeão monstros que estão nessa capa aqui. Capa da Beat Show. 2009. História do História do surf surf, meu irmão. nordestino, velho. História do surf, Ítalo Ferreira,
campeão olímpico, campeão mundial, do lado desse monstro aqui fazendo finaleira. Então, respondendo, capital do hidrofóil, por quê? Pelas potencialidades que Fortaleza tem. Então a gente tem aqui na orla de Fortaleza, a Beira-Mar, que me desculpe as outras capitais, eu amo todas, mas Fortaleza é única. Fortaleza, o próprio nome já diz, é a Fortaleza de todas as capitais. Então a gente tem aqui na nossa belíssima orla de Fortaleza, a gente tem uma das melhores raias do mundo, né, para a prática do kitesurf e hidrofóil, que fique claro. Por quê? É um vento mediano, é um vento que ora ele não entra tão forte, porque a gente tem essa inclinação, esse posicionamento do vento aqui, que de manhã ele fica numa posição, por isso que na PF de manhã é um pouquinho mais bagunçado na época do vento, quando é à tarde já fica mais liso, essa inclinação de 30 graus que tem o vento aqui de Fortaleza, que deixa a raia aqui da nossa beira-mar demais. Então é uma oportunidade para a galera que trabalha, os Porque a executivos. maioria do ano ele sopra de leste, né? É. Então, assim, ó, o executivo, a pessoa que está aqui, que tem o trabalho dele corporativo, qual é a grande sacada da nossa capital? Que isso acontece em São Luís do Maranhão também, que eu não posso esconder que lá tem os grandes nomes, os grandes atletas, inclusive o nosso atleta olímpico Bruno Lobo. Então, dito isso, galera, Fortaleza, você consegue chegar, estacionar e na cara de Fortaleza, eu posso dizer assim, na frente de Fortaleza, você tem uma das melhores raias do mundo, na Praia de Iracema, Praia do Meireles e Mucuripe. Sendo que o Mucuripe já é uma raia que a gente já pode emendar aqui com o wing foil, um dos melhores locais, sem dúvida, do nosso estado, Fortaleza, para você aprender e desenvolver as habilidades ali dentro de uma zona, naturalmente, tendo acompanhamento de bote, tudo, né? Uma zona realmente segura é a região ali da Enseada do Mucuripe, Usando onde sempre os equipamentos de de segurança. segurança. Você, lembrando sempre, uma coisa muito importante, viu, Arthur, Mardoni, para você que está aí nos assistindo. Seja você iniciante ou você mais, eu diria assim, expert. A prática desses esportes, seja o kite, seja o próprio surf, seja o wing, todas elas não podem ser praticadas de forma individual, sozinho. Você tem sempre que avisar alguém, especialmente se é uma vela que você adentra muito outside. Então você tem que avisar a guarda costeira. Se não tiver como avisar a guarda costeira, avisa um brother, avisa um No amigo, mínimo é um brother. ou chama alguém para vir velejar contigo. E aí, se você quiser, bora tocar o nosso tema de escola, que é para convidar a galera para vir aqui praticar com a gente. É isso aí. Fala um pouquinho pra gente, faz uma apresentação pra gente da Soul Kite. Fala um pouquinho da Soul Kite, quais os serviços que a Soul Kite oferece, como é que você recebe lá o aluno iniciante, ou o aluno que vem migrando do surf, que é o que vem acontecendo muito, né? A Sim. galera do surf, Galera do windsurf pro do wind. windsurf. Mardônio, a Soul Kite ela já não é mais só uma escola de kitesurf exatamente por essa pluralidade que a gente tem dos water sport, né? A Soul Kite ela surgiu aqui em Fortaleza, na verdade, quando eu nativo aqui da Barra do Ceará. Então, assim, em 2008, 2009, eu senti ali o desejo de trabalhar, de viver a paixão pelo esporte, né? A paixão pelo kitesurf. Era um período ainda, eu diria assim, muito limitado. Eu nunca imaginei ser dono de escola, ser instrutor. Na verdade, o que eu queria mesmo era velejar todo dia. E aí eu tive a ideia de fazer Curtir a o Soul esporte. Kite, de fazer fabricar as camisas com o nome Soul Kite. E a ideia da Soul Kite, por incrível que pareça, ela não veio da essência, da alma. Um dia eu estava velejando ali, passando ali pelas falésias entre Pacheco e Iparana, e aí me veio o Eu Sou, Já na morei primeira no Pacheco, pessoa. mais de 10 anos. Pacheco é Era no demais, hein? hospital. Pacheco é Pacheco é demais. incrível. Curral do Seu Qual Negro. do seu negro? Aprendi a surfar no seu Eu negro. já Qual do seu sobrevivi, negro? eu já sobrevivi a dia grande ali, viu, rapaz? Então, assim, eu velejando, né, Bons fazendo tempos. aquele meu downwind tradicional, Barra do Ceará, e, cara, aí quem é aqui do litoral cearense sabe o que é que eu tô falando, e eu passando em frente às falésias, viu, ali do Pacheco, Arthur, aí me veio aquela coisa do eu quero viver na praia, o que é que eu posso fazer? Vou fazer camiseta, e me veio o insight de eu sou o kite. Então, eu quero viver o kite, eu sou na primeira pessoa. Então, se eu sou o kite, sou o kite, linkou. Então foi daí que surgiu. Então eu comecei a trabalhar com o kite em 2009, tive a oportunidade de dar aulas ali no Cumbuco, né? E em 2010 teve o Super Kite e foi a inauguração do Hotel Vila Galé, onde eu fui convidado para trabalhar lá no Evento grandioso, né? centro.
Grandioso. Centro Náutico de Water Sport do Vila Galé, que era a estreia do Vila Galé. E aí fiquei dando aula, se não me engano, 2010, 2011, 2012 tive a oportunidade de participar do Brasileiro aqui na Praia do Futuro. Vento de manhã muito cedo, né? Sabe como é, né, Arthur? Vento. Muito vento de manhã muito cedo, bateria entrando na água às 5h30 da manhã. E eu percebi que o universo da competição não era o meu, porque o meu universo é o lifestyle, é compartilhar, né, tá ali, trazendo pessoas para dentro desse universo. E daí veio a oportunidade, passado o tempo, em Repassar 2016, isso, né? de repassar. Então, eu agora umbicado na Ilha do Guajiru, né? Eu tive a oportunidade de perceber que lá tem a melhor geografia do Brasil, respeitando todas as outras, mas de fato a Ilha do Guajiru é a melhor geografia do Brasil para você trabalhar ensinando, né? Kitesurf inicialmente, e aí lá a gente trabalhando e promocionar a Ilha do Guajiru. Tive a visão aqui mesmo em Fortaleza, numa dessas de baixa temporada, de vir para surfar, viu, Arthur? De ver o kite com o hidrofóil e pensar, eu vou conseguir fazer isso lá na orla de Fortaleza, eu vou estrear, porque todo mundo disse que não podia praticar kite, que não dava, o vento não era bom. Vim, comprei o meu hidrofóil, vim para a orla de Fortaleza, veio a Marinha e disse, rapaz, você não pode praticar esse negócio aqui, você tá levando perigo Quiseram pros apreender. banhos. Na época era o comandante Madison, né, aqui. E aí eu fui para a Capitania dos Portos, é uma outra história, mas é uma história muito boa. E daí eu entrei nesse universo do kite hidrofóil, quando em 2018 comecei a ensinar. 2019 viu o Wing, a mesma coisa, no lugar dos muita gente aí que tá com preconceito, hein, galera? Com o Wing Foil, eu olhei e disse, eu vou trabalhar. A gente não descola, Arthur, a gente tem sempre essa visão, né? Com certeza. Vou trabalhar, vou trazer mais gente para dentro do esporte, vou compartilhar, porque essa é a nossa paixão, né, Arthur? Compartilhar realmente o que a gente vive. Dito isso, eu entrei para dentro do Wing, onde pesquisei onde é que eu vou praticar, porque aqui a gente não tinha equipamento, não tinha nada. E aí descobri que a Lagoa da Conceição em Florianópolis era um dos melhores locais do Brasil. Entrei em contato com o Adrian Karadec. Aloha, mestre, obrigado por tudo. Você sabe o que é que eu estou dizendo. Foi o cara que me introduziu com os equipamentos de hidrofóil. Fui para a Lagoa da Conceição em 2020. De lá já trouxe 2 equipamentos, saí pluralizando e colocando caras como o Arthur, donos de escola, atletas, pessoas que tinham a visão realmente do wing como algo diferenciado. Tanto que hoje, muitas dessas pessoas, viu, Arthur? E eu estava falando com isso agora em off, com o Arthur, Continuam no esporte. e já disputaram até campeonato mundial. Uma coisa que começou, eu diria, entre aspas, porque pra gente que trabalha com isso, né, Arthur? Nunca é brincadeira. Isso aqui pra gente é um trabalho, entendeu? Então, é assim, Diversão levada a sério. muita mesmo. diversão profissional. Vamos de Arthur Silva. Recebi o meu convite Hum. e vou lá, vou Boa! fazer a aula, vou Combinado. entrar nesse mundo Soprano. também. Pedal, né? Ó, tem o SUP com foil. Surf com foil. Essa daí a gente tem que evoluir junto lá no Pontal do Iguape. Eu vou também nessa barca. Vamos Monstro. nessa, Também vamos nessa nessa. barca aí. Ó, Pontal do Iguape, quem não conhece. Ceará é muito grande, hein, cara? Muito É muito grande. rico, Ceará, São hein? quase 600 quilômetros de É. litoral. Ó, pra você, turista que só conhece Fortaleza, Beach Park. Só perdemos para Bahia, viu, galera? No Brasil todo, No Brasil de litoral, é o segundo litoral maior do Brasil. 500 e nem sei. 586, para ser mais preciso. Ó, eu ia 586 falar quilômetros 80 e blau. de litoral. Mas, ó, pra quem conhece turista, Fortaleza, Beach Park, Canoa Quebrada e Jericoacoara, existe Pontal do Iguape, né? É lindo aquele local. Então, SUP com Pontal do foil, Iguape. Pontal do Iguape, mano. Corre pra lá porque ele é lindo. Dica, toda onda que for boa pra longboard é bom pra SUP foil. É bom pra prone foil. Front foil. Prone Comecei com a foil. prancha de bodyboard e foi bem legal que me ajudou muito. Eu lembro que na rua todo mundo surfava e não tinha muito esse lance de surf de quilha, surf de bodyboard, todo mundo ia de todo jeito. E eu comecei com bodyboard, inclusive surfava bem, Tá bem. surfava bem. Competir de bodyboard? Não, porque eu não Não. gostava muito de competir. Tem. Eu Aquela história que a gente vai contar, né? Vamos contar essa história depois. Eu não gostava de competir, acabei que. E aí chegou um certo momento que eu comecei a ficar em cima do bodyboard. Achei legal aquela brincadeira de ficar em cima. E aí Drop in ou em Em pé pé mesmo? mesmo, em Em pé pé. mesmo. meu cunhado, na época, tava paquerando com a minha irmã. E ele já surfava muito bem, o Jardel. Ele falou, cara, pega a minha prancha, Vou te dar vai uma pranchinha lá. aqui. Vai surfar na minha prancha, eu doido pra ficar sozinho com a minha irmã. Ah, Graças a Deus deu certo. Mas ajudou, né? Estão casados até Que hoje. bacana, que bacana. E Então, depois que então um ajudou o outro. depois que eu fiquei em pé na primeira vez, cara,
Eu nunca mais esqueço dessa onda, acredita, Mardoni? Entendi. Cara, é incrível aquela sensação de ficar em pé. Hoje eu conto, Picado pelo mosquito do surf. hoje eu falo várias vezes para os alunos, na época eu Prancha tinha do cunhado, Jardel. Jardel. Que massa. Eu lembro até, essa prancha era da Tita Tavares, cara. A pranchinha que ele tinha comprado da Tita Tavares, fiquei em pé, foi incrível. Na Praia do Depois, Futuro. na Praia do Futuro, depois disso aí eu nunca mais quis saber de outra Largou o coisa. bodyboard. Larguei o bodyboard E eu e sempre vi o fiquei Adilto Mariano, galera. O Adilto Leque Tchu. Mariano, o, Figura, campeão cearense também profissional. o Bibi, recordista Pororoca. Recordista mundial da Mundial. Pororoca. Via muito o Adilto, o Bibi, o Felipe Martins e, tinha uma galera na minha rua que quebrava, galera Essa galera competitiva. te inspirou. Me inspirou muito. Sempre que eu ia pra praia, eu ficava lá várias horas, até eu realmente engrenar Sérgio dentro do surf. Cavalcante, Sérgio né? Cavalcante, o Cacão, Cacão. engrenar dentro do surf, e realmente eu surfava porque eu gostava, eu não tinha essa visibilidade de competição. Eu ia mais por causa que eu gostava muito. Quando é que veio o start? Um certo evento que ia ter um nordestino amador na América do Sul, 2003. O Adilto me convidou e eu falei que não, porque não era a minha 2 vibe. anos atrás. Eu não queria, eu achava, eu queria mesmo era só surfar, e ele falou: "Não, cara, vai lá, Tu surfa bem, tu surfa bem. tu surfa bem, eu vou Tu pagar tua quebra. inscrição, Leque Tchu, aquele estilo aquele Leque estilo dele, Tchu. pô, eu vou te dar uma prancha, eu vou pagar tua inscrição, eu vou te levar lá". Ô, Leque, tu vai quebrar, Leque. Tu vai ganhar o É desse campeonato, jeito, Leque. é Ô, desse Leque. jeito. E eu, Pô, não dá mole não, Leque. e eu falei: "Cara, eu vou lá, mas eu vou porque tá insistindo". Ele falou: "Cara, é o seguinte, Arthur, não tem segredo". Isso aí virou a chave para mim como um atleta, e até hoje as pessoas que eu trabalho também, nessa parte de competição, eu sempre falo. Ele falou assim: "Não tem segredo. O seu objetivo não é ganhar, não é querer ser melhor do que o seu oponente. Esqueça isso. Se você quiser fazer isso aí, você vai acabar ficar olhando para ele e vai esquecer o seu. Faça o seu melhor. Dica de ouro, hein? Se o seu melhor for melhor do que o dele, você vai ser beneficiado para uma próxima bateria. Senão vai Beneficiado para custar a experiência". Falei: "Caraca, brother". Palavras de Adilto Mariano. Isso. E ele falou assim, ó: "Faz o seguinte, velho, dá o teu melhor, que se tu chegar lá na final, tu vai ganhar um presente". "Que presente?". "Uma sacolinha com algumas roupas, onde tu não vai poder onde você vai poder". Tu nem imaginava isso. Não, fui por causa Se dele. tivesse novo. Ele me deu uma prancha, ele pagou minha inscrição, eu fui lá. Valeu, Leque Tchu. Irmão, Obrigado tenho aí, Leque Tchu. uma gratidão, isso em 2003. Tá na Austrália, mora na Isso, moro Austrália na Austrália, eu tenho uma gratidão atualmente, pelo né? Adilto muito grande. Sempre todas as noites eu ia lá, conversava com o Adilto, e ele morava no Rio E nessa esse época. campeonato, tu se deu bem? Eu fui pra final. Tu foi pra final do primeiro No já? primeiro eu lembro que foi eu, o Charlie Brown, o Adriano de Souza e o Adriano de Souza, da Iparana? da Breolândia. Da Breolândia. Isso. Adriano dos Santos. Adriano de Santos. Na Do época era Santos. Adriano de Souza. Na época era Santos. Adriano de Souza, e ele trocou para Adriano de Do Santos por Santos. causa que já tinha um Mineirinho. Pronto. E o Alfredinho, que inclusive Lembro do joga Alfredinho. tênis, irmão do Felipe Martins. Bacana. Fiz essa final, foi incrível, ganhei várias Ficou peças, fiquei amarradão. amarradão. Minha família achou irado, depois incentivou muito, eu tive um incentivo da minha família gigantesco, Aí não parou mais de competir. e eu não parei mais, cara. Fui picado pelo mosquitinho da competição. Senti aquela sensação de que poderia, ir além disso. Não somente um amador, Graças ao Leque Tchu. graças ao Alex Chu, também uma pessoa que não posso deixar de citar, o Fernando Bittencourt, Bitenca, Bitenca. que logo Tinha depois chegado de Bali. tinha chegado de Bali, fez uma escolinha na Praia do Na verdade, foi Futuro. a primeira escola de surf que eu tenha conhecimento. A primeira escola de surf foi a do Bitenca, né? Não, teve a do Cacão, Antes da do mas Bitenca? antes do Bitenca, mas Também nos primórdios mesmo. isso, o Bitenca, ele profissionalizou Ele trouxe uma estrutura mais profissional. a parte de escolinha. Porque em Bali já funcionava com Como que ele força. profissionalizou? Ele trouxe as pranchas apropriadas, ele desenvolveu a metodologia, ele passava o passo a passo de como que você iria ficar em pé, não era só aquele: "Ah, fica em pé". O Cacão era mais na raça, O né? Cacão já tinha também, No mas era a conhecimento. prancha de fibra, era aquela
Eu lembro quando o Bitenga voltou de E barco. o Cacão tinha um nome, ainda tem Forte, hoje, até fortíssimo. hoje, um nome muito grande Querido, como capitão querido comandante aí do surf. capitão, sempre que eu vejo ele eu Claro, bato claro. continência, Nós né? batemos continência ao Cacão. Cacão Fera também, essa galera toda é uma Histórias. galera muito já bem antigos. Resumindo, eu acabei que me apaixonei por a competição, consegui ter alguns títulos, eu só tinha um pequeno sonho, eu sempre falei isso, meu sonho era ser um dia campeão cearense, só isso. E teve um período que demorou ali, né? Teve um período, acho que É, até os 16 anos, não, eu com 14 anos, 2 anos depois, o Arthur não chegava eu tanto fui nas campeão, finais. não, eu fui Não teve esse campeão, período? teve, eu E depois quando o Arthur começou a ganhar, fui campeão o homem a ser batido. cearense iniciante em 2004, Hum. campeão mirim em 2005. Aí 2006 e 2007 eu não tive títulos, fiquei zerado. Ah, tive título como estudantil, e tinha a categoria estudantil Estudantil. escolares. E eu fui campeão, representando a minha escola. E depois de 2008, 2008 eu não perdi nenhum campeonato. Eu ganhei todos os eventos Nossa. amadores que teve no estado. Fui campeão Open Invicto, fui campeão Pro Júnior. Na época a gente tinha Cearense Pro Júnior também. E 2009 eu fui campeão, bicampeão Open também, perdendo só uma Tem etapa. ideia de quantos troféus tu tem, Arthur? Não tenho ideia. Quantas salas de troféus tu tem, Eu, Arthur? eu tenho na minha casa tem muitos, no meu pai tem um quarto de Só de troféus troféu. e no quintal ele fez agora umas prateleiras para Um novo colocar. espaço. Isso, geralmente eu Usa levo muitos. minhas pranchas, inclusive minhas pranchas que têm histórias, Estão lá. estão na casa do meu pai. Que bacana. Então todos. Tem uma na escolinha, que foi a prancha que eu fui campeão brasileiro, 2019, eu deixei lá na escolinha, tá empendurada, a galera passa por lá É e esse vê. título aqui, né? Isso. Mas eu tenho uma gratidão a Deus pelas oportunidades que ele me deu muito grande Boa, de eu realmente trabalhar com o que eu amo. boa. Fui para a parte competitiva, consegui conquistar títulos. Até comentei que em 2013 eu fui muito bem no circuito brasileiro, até então tinha sido o meu melhor ano, eu tinha ficado em 10º no ranking, porém eu não consegui ir para os outros eventos por causa de questão financeira, eu não consegui incentivadores, patrocínios, eu acabei que em 2014 eu entrei no ano falando que não ia mais competir. Não quero Falta mais de isso apoio, para falta de minha vida, suporte. não quero mais, Eu lembro que um porque tempo a gente batalhou vários isso, patrocínios para isso, você, né? E bateu na trave de um, bateu bateu na na trave de trave, outro, bateu na trave de outro. Aí teve um tempo que teve um apoio da Inibido, foi indivíduo, um ano ali mais ou isso, menos, não foi? Mas isso não era o mesmo. que o Arthur merecia, lógico, É, não era o que você precisava. sim, Foi sim. importante? Foi muito Foi, claro, foi importante. importante. E na época Em seguida a gente fechou com a Maresia. foi, foi vários anos depois. Isso. Mas foi muito importante eu ter me colocado minha cabeça no lugar, que competição é algo que é muito difícil e requer bastante investimento. Isso é muito importante frisar, Dedicação, dedicação, o lado psicológico, emocional, isso. né? E eu estava num momento muito legal de cabeça, porque eu me situei no meu lugar, no meu canto, tinha feito um investimento, tinha conseguido trazer o investimento, porque eu me dei bem nesse ano. Só que eu já tinha família, tinha minha esposa, tinha minha filha. Uhum. E falei, cara, e se eu não for bem no próximo ano, o que que eu vou Tinha fazer? grandes responsabilidades, né, Arthur? Sou homem, Sim, sou Pai de pai, família, sim, né? então eu vou me colocar no meu canto. Eu não estou conseguindo os investimentos que eu quero para mim para a competição. Eu Boa. vou trabalhar, velho. Vou dar aula de surf. Há muitos anos atrás eu dei aula de surf com Bitenca. foi quando surgiu a ideia da Junco. Isso mesmo. Dei aula quase um ano lá com o Gustavinho e com o Thiago. Eu O tenho uma Arthur Silva, para gratidão. quem não sabe, é proprietário da Junco Escola de Surf, que é uma das escolas mais bem conceituadas do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Dei uma época aula com o Gustavo e com o Thiago. Eles abriram uma porta para mim. Tenho uma gratidão enorme pelos dois. E na época, o Felipe, que é meu sócio lá da Junco, ele falou: Arthur, cara, eu queria treinar, queria competir o circuito universitário. E como tu já foi campeão universitário em 2010, tu poderia me treinar e me guiar.
E aí eu tive a ideia de desenvolver uma metodologia para a galera que já surfava. E através disso, Evolução. através disso a gente. Não era o aprendizado, Não, era evolução. evolução. Através disso, através dessa ideia, eu comecei a treinar ele. A gente começou a ver passo a passo onde é que ele poderia evoluir. Hoje ele surfa pra Hoje caramba, ele né? surfa muito. É. E veio a Junco. A gente foi pro Peru, fez a Surf Trip Junco no mesmo ano que a Junco foi desenvolvida. Inclusive o nome Junco, muitas pessoas não sabem o que significa. Fala pra gente, Gerson. Junco é uma palha que é feito os cabaletes de totora. O que é cabalete de totora? É aquelas pranchas que eles iam pescar, São são embarcações embarcações que eles. rupestres E peruanas. isso, há muitos e muitos anos atrás, Isso. eles desenvolveram essas embarcações e voltavam da pesca Com com peixe, peixe, com surfando. pescado, que eles chamam, né? O Isso. pescado. E no caso, junco é a palha que é feito aquela Cabalete de embarcação. totora. Existe até uma lenda de uma briga Uma entre os briga peruanos grande, e os os havaianos. havaianos. Quem criou o Quem criou o surf, né? surf. Isso, onde foi criado. E eu, lógico, Que bacana. acolho essa ideia peruana de que os primórdios veio do Peru Não faz sentido. com as pranchas feitas através de junco. Existe essa dúvida e Boa, ela vai boa. existir sempre. E aí Ó, o eu junco é tive, eu sobre tive lá isso. em Trujillo e aí eles estavam falando sobre, porque dizem que lá é um dos berços, né? do Isso. surf. Eles até alugam um cabalete de totora, você tem a experiência de Isso. navegar ali, de deslizar na onda. Inclusive o é. Medina O teve cabaré essa tá- experiência Agora em ano Pacasmayo. passado, o Medina Isso teve essa agora em novembro, experiência isso. e foi irado. Foi irado. Foi irado. Foi irado. Muito top eu ver essa história do Arthur. Isso, Quando ele pegou no cavalo, de caramba, é pesado, o bicho é grande. e foi legal que eu Não é uma eu prancha, deixei de é uma competir. embarcação, né? A gente desenvolveu a Junco 2014. Eu deixei de competir de 2014 até 2017. Parei, só queria focar na escolinha. Deu certo, graças a Deus. Foi a melhor escola, a melhor escolha que eu fiz, junto da minha esposa e do Felipe, que eu conversei muito com a minha esposa na época. Todas as minhas decisões tomadas junto com ela, até de patrocinador, converso muito com ela, vejo o que tá legal, o que não tá legal, até onde podemos chegar. Meu braço direito, É um minha alicerce força teu na maior, tua vida, na tua Importante, família, profissão, né? né, Arthur? Tua isso, companheira. minha companheira, minhas filhas. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho essa discussão com ela para ver o que fica legal O que é melhor para a para a família, né? família. Sempre em primeiro lugar vem a família. Boa. E aí, em 2017, os alunos convidaram para mim competir Novamente. E eu falei, cara, não, que eu me conheço. Se eu for, Não quero eu mais vou parar. querer entrar de cabeça nisso. E aí, eu quero até mandar um abraço pro Luan. Ele chegou para mim e Luan falou, meu irmão, Góes. Luan Góes falou Luan Góes. para mim, ó, vá, Luanzinho, bora, Paco. que eu vou pagar a sua inscrição e você vai lá. Passou um tempo bom na Parco também, né? Passei, fui Passou. campeão brasileiro com a Foi Parco. campeão brasileiro com a Parco. E o Luan falou Verdade. assim, ó, vai lá que eu vou pagar a Aqui sua inscrição. tá registrado. Vou pagar a sua inscrição para os alunos verem você competir, que todo mundo falou que você competia bem. Era uma etapa do Nordestino na Praia do Futuro. Eu lembro desse campeonato. Eu tava nesse campeonato. Fiz a cobertura desse campeonato e fiz a entrevista contigo desse campeonato. Eu ganhei esse campeonato, cara, na frente dos alunos. Nunca mais esqueço. Os alunos vibraram, piraram. Foi a maior energia do mundo. Lotado. Todo mundo naquela energia grande. Isso. E logo em seguida ele falou, Arthur, você vai competir o circuito brasileiro. Aí eu fui em 2018, competi o circuito, fiz a final na primeira etapa, briguei pelo título. Em 2019 fui campeão brasileiro. 19. Foi massa, foi incrível pra mim e eu voltei. O Arthur Silva voltou. E essa temporada agora tu terminou em terceiro, né? Tu tem um vice. Tu foi vice em 2018? 2018, não fui vice. Eu fiquei entre os 7. Entre os 7 primeiros. Briguei Entre ali, os top. Entre os top, entre os 10, entre os top. 2019 fui campeão. 2020 teve a pandemia e teve etapa única. 2021 eu não fui bem. 2022 teve toda aquela reviravolta na mudança da gestão da CB Surf. Profissional sendo valorizado. Profissional sendo valorizado. Premiações sendo dignas. Excelentes. Circuito voltou. Muitas etapas. 2023 fiz uma final
já senti o gostinho. Voltado a trabalho. Em 2024 eu briguei pelo título novamente, fazer 2 pódios E foi e vice-campeão, fui né? vice-campeão. Não, terceiro. Terceiro Fiquei, colocado. fiquei terceiro colocado do circuito. Colocado. Para mim foi algo Na verdade, quando as cabeças ali, entre vice, Vice, terceiro, né? isso, eu vim brigando no Alternando ali ano, as posições. Boa. Para mim foi um ano incrível porque o circuito brasileiro tem grandes atletas, É vem uma, cobra ge- engolindo cobra vem uma no bom geração, sentido, uma né? geração muito Sim, a boa. Nós geração temos os nova. melhores surfistas do planeta. Isso Do fato. planeta. Isso Isso fato. mesmo. Ó, Isso é fato. duas perguntas aqui, Arthur, pra ti. A primeira, o que é que tu vê dessa nova cena, né? Que não é tão nova assim, né? Falando dos melhores surfistas do mundo, Do que são os mundo. brasileiros. Dessa coisa do surf sair da linha da onda e realmente agora extrapolar com o aéreo, né? Com a possibilidade dos aéreos, que gera muita polêmica, especialmente no julgamento aí por parte do. Subjetivo, né? Por parte aí digamos assim, dos gringo, com essa parte de julgamento. E a outra é o que. Eu quero que você responda as duas, por gentileza. E a outra é o que tu faz no teu momento que tu tá tipo, agora eu não quero trabalhar, eu não sou o Arthur da competição, eu não sou o Arthur da Junco. O que é que tu faz? Realmente o aéreo ele é inovador. Sim. Ano após ano você vai vendo os novos aéreos, maneira de segurar com a mão, com a outra mão, numa borda, sem a mão na borda, o Full full rotation. rotation. Agora já o Albelé lá no Havaí deu um aéreo girando 2 vezes no ar. E isso só vem engrandecer o esporte Porsche. Tem um e os double full rotation. double full rotation. E os brasileiros são os melhores do mundo na parte aérea, né? Sim. Nós temos aí Ítalo Isso é Ferreira, fato. Gabriel Medina, Toledo. Toledo, Iago Dora. Iago Dora, João Chianca, Verdade. Samuel Pulpo. A gente tem. Elas são sinistros. Os caras são muito bons. Brasil E estoura. os gringos, quando vê isso, os caras piram, né? Por quê? Vê aqueles brasileiros tortos, fez a Dominando. revolução Do do surf, né? Do surf, conceito surf. porque até então. Que não ganhava nada, de repente tá ganhando tudo. Até então, os brasileiros tinham, sei lá, 3, 4 no circuito todo ano, e agora tem 12, 11, 10. Hegemonia. Uma hegemonia muito grande. Sim. Eu acho que o Brasil tem um terço Dos um atletas terço que dos estão na atletas primeira do divisão. circuito na primeira divisão. E não é à toa que nós temos o maior circuito nacional do mundo. Do planeta. O circuito mais forte do planeta. O circuito nacional mais forte do Nacional do planeta. planeta é esse. Que foi a retomada. E a outra pergunta, quando não, Free time, time to relax. quando termina o circuito, o que eu mais gosto de fazer, cara, é ficar relaxado. Inclusive, agora no final do ano passei, acho que uns 15 dias sem surfar. Tinha altas ondas. Não é surfar, então. Não, né? Surfa tanto, né? E aí eu fui pra Taíba, velejei com o Lucas. Falei com o Emanuel até pra ir velejar lá de Wind. Eu sempre velejo lá no Emanuel de Wind. No Paracuru? Não, no Emanuel aqui na Praia de Iracema, Ah, boa. filho do Kong. Boa. Sempre vou lá velejar com ele, ele que me Legal. ensinou. Legal. Jogar um futebol. Não, futebol muito não. Eu gosto de assistir futebol. Assistir o futebol. Assistir futebol. Sou torcedor do Ceará, vou lá assistir o jogo do Vozão. Vozão passou, né? Tá na Série A, juntamente com o meu Leão. E gosto mesmo, eu amo. Inclusive, eu fiz um deck na minha casa esse ano passado. Primeira coisa que eu falei pra minha esposa: vai ter uma sinuca e uma churrasqueira. Que é a churrasqueira do meu brother Vitor e a sinuca comprei da Manuel. Boa. Meu irmão, eu falei, agora, final de É bom jogar semana. sinuca, né, velho? É bom pra caramba. Não, eu me amarro. Final do ano, não, final de circuito, ou então na segunda-feira, que é o dia que eu resolvo minhas coisas de casa e não vou pra escolinha. Esse é o time to relax do Arthur. Sempre tem um churrasquinho e sempre tem Uma uma sinuquinha. Não pode faltar. Faz o chamado aí pra galera, pros seguidores, né? Pra apertar o sininho, seguir o canal do Beat Show no YouTube, né? Seguir fortalecer o nosso podcast, enfim, tá aí fortalecendo esse novo espaço da revista Beat Show, que tem 25 anos de muita cultura, de muita paixão aí pelos esportes, e cada vez mais a gente evoluindo. Lá também, galera, que vamos realmente curtir, seguir as empresas que incentivam o esporte. Porque tem muita gente seguindo uma galera que não passa conteúdo nenhum, que não agrega nada na rede social.
perde muito tempo Não vendo que tem que deixar de seguir essa galera. tem, Mas, pô, valoriza quem passa um conteúdo Isso, bacana, vamos prática valorizar, esportiva. vamos Legal, Arthur. começar a Massa. comprar das empresas que realmente investe dentro do esporte. Como a Maresia. Maresia, tem várias empresas dentro do estado que investe nos atletas, que faz eventos, que está patrocinando escolinhas, que faz o negócio É acontecer, verdade. E valorizam. junto, Então a minha deixa é essa. Vamos realmente comprar das empresas que as que valorizam. difundem, que com o maior orgulho do mundo, Maior eu orgulho, posso dizer que a Beach Show é uma delas, com certeza. que Vamos lá, difunde com o maior vamos. prazer do mundo. E lhe digo mais, ó. Vi um conteúdo lá, vai lá, curte, Aciona o comenta, sininho. compartilha, manda pro brother. Isso você vai estar agregando o serviço, porque não é fácil ter uma revista, não é fácil sempre tendo que buscar. Então vamos valorizar, galera. Tamo Vamos, junto. vamos deixar essa dica aí, né? Tamo Vamos junto. aprender vamos aprender nas escolinhas que tem professores capacitados. Não vamos pegar qualquer professor, porque o preço é mais barato. Mas, galera, esquece preço, vamos focar ali na Qualidade, segurança, na na segurança. qualidade. Isso. Isso é No diferente. aprendizado. Isso, Arthur, é diferente preço de valor. De valor. Perfeito. Preço é só a cifra, valor é tu fazer uma aula de surf com esse monstro, É super isso mesmo. referência, focado aí na sua evolução, pegando o gancho aí, TV Beach Show é o novo espaço do surf, do Do kite, kite, do wing, dos hidrofoils esporte, Isso. para você, como já falou aqui algumas vezes, o monstrão aí, Mardoni, curte, comenta, compartilha, Isso segue a mesmo. dica aqui dessa feira, Arthur. Valoriza as empresas que investem no esporte, especialmente nós que nesse momento. Porque assim, ó, a gente tá no Ceará, mas lembrando, Ceará é Brasil, viu, Phil? Lançadores de oportunidades, Oportunidade. para que a gente possa estar aqui nesse local gerando mais oportunidade para E vocês. recebendo mais e mais ídolos, mais e mais feras, né? E apresentando também os novos talentos, Boa, né? Trazendo os novos talentos. Perfeito. boa. E se é show, É Beach Beach Show!